Meu nome é Juliana Santos. Nós iniciaremos a doutrinária com o livro Garimpos de Amor e o tema Amor e Paixão. Antes de iniciarmos, vamos fazer nossa prece costumeira para sintonizarmos mais com o Altíssimo. Amigo Mestre Jesus, Pai Santíssimo, esteja conosco neste momento, nos iluminando, abençoando, e que possamos compreender seus diversos ensinamentos. Pai, abençoe a todos os trabalhadores da Tua seara e a todos os irmãos que necessitam do Teu auxílio. Seja conosco, Senhor, hoje e sempre. Bem, Garimpos de Amor é um livro escrito por Divaldo Franco pela nossa irmã veneranda Joana de Ângeles e tem várias elucidações sobre essa temática, o amor, de forma educativa e evangélica. E hoje falaremos sobre a paixão. Bem, a paixão, ela vem ao longo da história com muitas definições, muitos pensamentos. Por exemplo, segundo o doutor Fernando Ávila, no livro A Pequena Enciclopédia de Moral e Civismo, ele considera a paixão como uma inclinação dominante, fixada no hábito. Já Aristóteles, ele designa o fato de sofrer a ação de um agente exterior. Logo, os cartesianos, lá no século XVII, eles caracterizaram, olha que interessante, as paixões da alma como a reunião de todos os estados em que a alma passa por modificações. Boas, na medida em que dispõe a alma a querer o que é bom para elas. E só pode se tornar ruim se acompanharmos com excesso. Olha como essa definição ela é parecida no Livro dos Espíritos. Lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 12 do terceiro livro, nos itens 907 a 909, ele fala sobre as paixões, sejam boas ou más. No início, no item 907, Kardec pergunta assim: o princípio das paixões, sendo natural, é mal em si mesmo? A espiritualidade, ela responde: não. A paixão está no excesso provocado pela vontade, pois o princípio foi dado ao homem para o bem, e as paixões podem conduzi-lo a grandes coisas. O abuso a que ele se entrega é que causa o mal. Pensando nessa questão, eu lembrei de Paulo de Tarso. Ele passou por esses dois polos das paixões. No começo, ele era um grande perseguidor do Cristo. O seu ódio, a sua energia, era para acabar com os cristãos. Como ele mesmo afirmou lá em Atos, capítulo 9, versículo 1, ele falou: respirava ameaça e morte contra os discípulos do Senhor. Então, ele fazia tudo isso acreditando que estava servindo a Deus e preservando as leis da época. Era a paixão dele. Mas era uma paixão rasa, vil, ligada ao ódio.
De perseguidor, ele virou pregador. Como nós sabemos a história dele, quem não conhece, eu sugiro que conheça a história de Paulo de Tarso, que é fabulosa. E essa paixão pelo Cristo, de pregar sua palavra com tanta vontade, é o que nos faz conhecê-lo como um dos maiores divulgadores do cristianismo de todos os tempos. Porque ele teve paixão na ação. Ele se apaixonou pelas palavras, pelos ensinamentos e pregou em todos os cantos onde ele passou, incansavelmente. Por isso que a espiritualidade ele responde que depende se o princípio é bom ou ruim. A paixão pode ser boa ou ruim. Depende onde você canaliza essas energias. Em 908, na questão 908, o Kardec ele continua a perguntar sobre como definir esses limites. A espiritualidade ela responde metaforicamente que a paixão é como um cavalo que é útil quando governado e perigoso quando governa. É como um vento. Quando você tem controle dele, como por exemplo no ventilador, ele é muito útil para você. Ele é muito bom. Quando você não tem controle sobre o vento, que é algo natural, quando vem os tornados, as grandes ventanias, isso pode destruir tudo ao seu redor, pode te destruir. E assim é a paixão. Quando você tem um controle sobre ela, direciona para o bem, para as coisas frutíferas. É muito bom, bom demais. E veremos exemplos sobre isso. Mas quando se descontrola, se exacerba, tudo à sua volta pode se destruir com suas ações, que nem a si próprio se controla, porque não deseja. Então se torna perigoso, não é verdade? No questionamento 909, o Kardec pergunta se o homem pode vencer as más tendências pelos seus esforços. E esse questionamento é muito importante. A espiritualidade ela responde que sim, às vezes com pouco esforço. O que lhes falta é a vontade. Isso nos mostra que os limites nós podemos controlar. As más tendências nós podemos controlar. É necessário vontade, esforço. Nós pensamos que tenho esse defeito e é muito difícil mudar. Não é. Não é tanto assim. Se você tiver vontade, seja para o que for. Então falta a nós a mudança necessária. E Deus nos deu o livre-arbítrio para isso. Voltando para o livro, a Joana, ela nos mostra esses polos da paixão que nós podemos ter. Ela inicia sobre a paixão exacerbada. Ela
ela nos fala sobre essa paixão sem lucidez, seja em torno de uma pessoa, seja em torno de um objeto. Isso se torna uma necessidade em que a vida perde o sentido total. Quando nós nos apaixonamos por alguém ou por algo de forma exacerbada, nós nos tornamos cegos. E isso causa muitas frustrações. Por isso que nós vemos feminicídios, homicídios passionais, e onde a pessoa não aceita se separar da outra, não aceita alguma postura do companheiro ou companheira e mata essa pessoa. E por vezes se mata. Porque não se vê, a sua realidade não se vê mais com aquela pessoa. Algumas pessoas, elas até se perguntam como é que eu vivi tanto tempo sem essa pessoa, sem esse objeto, sem essa coisa. Não sei, a minha vida não teve mais sentido. Não tinha sentido, não sei como é que tinha. A Jona, ela ressalta que não foram vazios os tempos que antecederam a essa pessoa, esse objeto, não foram vazios. Tudo existia uma beleza própria. Quando a pessoa cessa esses sentimentos, ela verifica que não era nada daquilo. Ela vê com outras nuances. E todo aquele sentimento exacerbado já não faz tanto sentido assim. Porque essa paixão, tira o raciocínio em torno da realidade. Ela começa a ver de outras maneiras. Por outro lado, existe uma paixão melhor canalizada. Ela ressalta: quando acalmada a explosão dos desejos, propicia o surgimento de lúcidas vibrações do bem-querer de outro, de envolvimentos afetivos que resultem saudáveis. Então, quando a explosão da paixão acaba, quando ela é bem canalizada, ela vira amor. Quando bem aproveitada a paixão, ela pode ser muito frutífera. No livro, a Jona, ela ressalta de Santo Agostinho. Ele relata que ele era apaixonado pelo amor, pois ele encontrou o alimento que necessitava sua existência. E assim ele passou a auto-iluminar-se. Ele passou a viver para o próximo, a viver o verdadeiro amor. Então, existem aquelas paixões de naturezas transcendentais. Aqueles que se doam para construir uma nova realidade de beleza, de santificação na humanidade. Por exemplo, Irmã Dulce, São Francisco de Assis, Gandhi, Madre Teresa de Calcutá. São tantas referências que nós conhecemos e até aquelas que são anônimas. E todos eles se doaram para um bem maior, para o bem do próximo. Eles colocaram suas paixões, sua energia como alimento do bem e do belo. Quando nós colocamos a paixão para as boas obras, repare que não tem obstáculo. Nada se te impede. Nós viajamos quilômetros
falamos por várias horas, fazemos o que é possível e impossível por aquilo que nós somos apaixonados. Tudo pode ser superado. E repare que esses impeditivos se tornam vitalidade. Aquelas pessoas que nós vimos que eram mais fracas, fisicamente falando, elas se tornam fortes. Aquelas que são tão pequenas aos nossos olhos se tornam grandes. Aqueles que estão tímidos se tornam ávidos, corajosos. Relembrando a nossa irmã Dulce, quem pôde ter a felicidade de presenciar os seus feitos. Vi aquela senhora baixinha, ela tinha os seus problemas de saúde, né? Suas dores, mas ela tinha um pulso firme. Ela perseguiu até o fim com sua paixão. A paixão, amor. E aos nossos olhos, ela era tão frágil. Mas olha quantas coisas ela pode fazer. Forte, de ir e vir a tantos lugares, pedindo doações, cuidando dos seus filhinhos, de tantos irmãos que necessitavam, dia após dia, sem cansar. Então, são essas paixões, filhas do amor, como Joana de Ângeles falou, que elas são frutos das mais belas contribuições, seja na arte, na poesia, na literatura, na ciência, na tecnologia, na santificação ao mundo. E podemos lembrar grandes figuras por isso, como Isaac Newton, Galileu Galilei, Nikola Tesla, Leonardo da Vinci, Monet, Cora Coralina, Cecília Meirelles, Ariano Suassuna, Castro Alves. Quando nós vemos essas figuras, dentre tantas e tantas outras, que elas direcionavam suas paixões, seja pela ciência ou pela arte, nós percebemos o que Joana diz sobre a paixão filha do amor. Porque eles canalizaram as suas grandes vontades, suas grandes paixões. Muitos, principalmente cientistas, passaram noites em claro, buscando soluções, buscando curas nas suas ciências, nas suas tecnologias. E se nós temos essa condição de nos entregar como uma paixão por uma pessoa, porque todos nós nos apaixonamos, seja por alguém ou por algo, independente se somos de forma sexual ou não, não importa. Se você tem uma fixação em algo, um objetivo em algo, gosta muito, de forma exacerbada, de algo, se nós podemos canalizar
essas energias para uma pessoa ou um objeto, podemos muito bem buscar fazer o mesmo em prol de vários, nos apaixonando pela vida, procurando nos valorizar ao máximo, nos enchendo de alegria de viver, de fazer o mesmo pelos outros. E com essa energia sublime nos transbordando, pode levar um êxito das mudanças que favorecem o bem comum. Imagine você canalizando todas essas energias da paixão, do bem para o próximo. Olha quantas mudanças nós podemos fazer. E é assim que foi a paixão do Cristo. Ele nos integrou, se doou de forma integral pela humanidade toda. E até hoje, essa paixão se estende no nosso inconsciente. Seja aqueles que têm conhecimento ou aqueles que não têm, que se recusam, não importa. Se estende por todos nós. Ele nos integra. Então sejamos gratos por essa paixão e que seja exemplo para que possamos nos apaixonar de forma tão sublime pelo próximo. Muita paz, meus irmãos. Deus esteja com cada um de vocês, iluminando, protegendo o lar de cada um. Que assim seja.